Oi, gente, tudo bem? Vou compartilhar com você mais uma palavra que está em, vamos falar aqui, Salmo 55. Davi falando: pois não era o inimigo que me afrontava, então eu o teria suportado, nem era o que me aborrecia, que se engrandecia contra mim, porque eu teria me escondido. Mas era tu, homem, meu igual. Aleluia. É meu íntimo amigo. Então Davi estava falando isso porque Davi vivia na casa do rei Saul. Davi ainda não era rei. E ele cantava louvores para expulsar os demônios da vida de Saul. E enquanto ele estava ali orando, clamando, buscando, sabe? Saul recebia. Mas começou a entrar uma inveja na vida de Saul, porque ele sabia que Deus o rejeitou e que teria outro rei no lugar dele. Então ele percebeu que Davi seria o próximo rei por causa das bondades. Ele viu o brilho de Deus em Davi. Então ele começou a jogar lanças para atingir Davi. Davi, sabe, fugia, não acertava, se refugiava. Então, todos aqueles soldados de Saul eram todos amigos de Davi, se tornaram inimigos por Davi não ter feito nada. Então, irmãos, é isso que Davi está falando aqui nesse Salmo 55, 12, como acontece com a gente. Eu mesmo tenho um parente que anos tenta me destruir, só que eu pergunto para Deus por que essa pessoa até hoje não percebeu que nada conseguiu e que nunca conseguirá. Então, eles tentam nos derrubar. Pode ser com macumba, pode ser com o que for. Saul tentou, morreu, Davi ficou e reinou. E todos que eram inimigo dele se tornaram amigos. Os soldados voltaram-se todos para ele e foram ajudá-lo. Então, é assim, não adianta. Nós somos uma menina dos olhos de Deus. Não adianta tentar, perturbar, fazer confusão, sabe? Fazer magia. Eu nasci num lar, minha mãe era espírita. Eu ia com ela no centro, porque né, ela me levava, mas como eu fui criada assim, fechada no lugar de freiras, né? Eu sabia, as freiras sempre falavam que essa religião era a religião de índios, que os índios acreditam nas pedras, nos mares, nos matos. Então eles falavam que era a religião de índio. Então eu ia, mas eu não achava que a religião de índio, eu não, sabe, não me envolvia com aquilo, eu nunca aceitei aquilo. Tentaram me rodar para entrar espírito em mim, então eu ia ali, mas eu ia na igreja também. Aí uma vez que tentaram me rodar, o tempo todo que me rodaram, eu falava assim: o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder. Falei 1000 vezes, não entrou nada em mim, morria de medo. Eu falei: vai saber se esse demônio entra e não quer sair. Aí, sabe, eu não queria tanto naquilo que minha mãe falava assim: filha, vai comprar charuto de uma padaria perto. Eu ia na padaria, ela mandava comprar 10 charutos, eu comprava 2, 3, o resto tudo de doce. Aí o guia falava assim: o guia vai acabar com você, porque o dinheiro era tudo para charuto. Eu falei: hein?
nem ligava. Às vezes eu me tornei mocinha assim, comecei a namorar com um rapaz, eu fui num guia, né, que minha mãe falou assim, conversa com o guia, fala do seu namorado. Aí um falou assim, ele não gosta de você. Cheguei no outro, o outro falou assim, ele te ama. Aí eu voltei naquele primeiro, você vê como era, sapé que não acreditava em nada. Eu cheguei no primeiro guia e falei assim, e aí? Você falou que ele não me gosta de mim, por que aquele outro guia lá falou que ele me ama? Então você é mentiroso, sabe? Eu chegava nas pessoas mesmo e falava, eu não tinha esse negócio. Eu não respeitava o espiritismo, sabe? Eu não respeitava mesmo, eu falava mesmo, sabe? E foi indo assim a minha vida. E na igreja eu confiava, eu acreditava naquelas coisas que falavam na igreja, só que eu, né, ficava dividida, porque minha mãe ia lá, vamos filha, eu, sabe, filho assim, no nosso tempo, antigamente, os filhos não era de falar, pai eu não quero, pai eu não vou, pai eu não faço, a gente era, bença pai, e tudo bem pai, a gente fazia o que os pais mandavam, porque aquele tempo era tempo de obediência, mas o Senhor já deixou explicado para nós, no fim dos tempos, sabe? A fé de muitos ia esfriar, talvez nem quando Jesus vier, a palavra diz, talvez nem achará fé na terra, porque ele sabe que os homens são maus e cada vez a maldade aumenta, porque Satanás sabe que está chegando próximo o tempo dele ser esmagado, dele ser expelido, então ele luta com unhas e dente, sabe? Para tentar levar o máximo de pessoas possível aquilo que não é dele, porque nós somos de Deus, fomos feitos em imagem e semelhança do Senhor. Então nós somos de Deus, Ele que nos fez, Ele que nos criou, Ele que nos ajudou, até aqui tem nos ajudado o Senhor. Então nós somos de Deus. Então o inimigo fica furioso, ele quer derrubar, ele quer destroçar, ele quer acabar com aquilo que Deus ama, porque Deus nos ama. Sabe, eu estava no mundo do pecado, na sujeira grossa, o Senhor foi lá e me retirou. Inclusive tem um louvor bem antigo que minha mãe nasceu no berço evangélico. Diz meus filhos que ela, para mim ela não falou isso, mas diz eles que ela falou que o marido dela era espírita e ela foi para lá por causa dele, por isso que a família dela, ela foi criada com tias, que a mãe dela morreu após dar a luz a ela. Então as tias dela eram cristãs e falava para ela, né, não sair da igreja. E não queria que ela casasse com meu pai porque ele era espírita. Então eles fugiram e casaram. Ela com 15 anos vieram para São Paulo, eles eram de Minas, vieram para São Paulo. Aí fiz o casamento com uma pessoa, né, que não era, processava a mesma fé. Então ela começou a frequentar, mas eu nunca vi meu pai num centro espírita. Se era ele, eu não sei, porque eu nunca vi. Mas, sabe? E acho que ela foi mais depois que ele morreu. Antes ela não via muito ela. Então, irmãos, é assim. O Senhor fala que aquele quer nos derrubar, seu inimigo é o próprio da sua casa. O Senhor não nos deixou enganado em nada. Ele falou que nossos inimigos eram os próprios da nossa casa. Ele falou que no mundo teríamos aflições. Tenha o bom ânimo que eu venci. Então o Senhor não deixou nada, sabe? Ele não nos enganou em nada. Ele não nos deixou, sabe? Igual meu pai, quando meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. Meu pai, antes dele morrer, ele chegou em mim, falou, filha, você está ficando mocinha, eu vou explicar a vida para você. Meu pai falou tudo sobre os homens. As bondades, as maldades. Se o homem falar isso para você, você não faz. Se o homem chamar você para casa, o homem é isso, o homem é aquilo, porque ele sabia que ele, infelizmente, era adúltero. Ele me chamava sempre e falava assim, filha, chama a vizinha para mim. Como eu fui criada, né, fechada, creio que era orfanato, né, que ali era de quem só tinha pai ou sua mãe, e minha mãe estava entre a vida e a morte, meu pai
tendo ali, então eu não conhecia as maldades do mundo. Então meu pai mandava chamar a vizinha, as mocinhas, tudo cheio de filho, e eu chamava, e minha mãe já sabia das traições dele, não sei se essas daí, mas ela já desconfiava, então ela fez um quarto separado no quintal e falou, você vai morar lá. Vou mandar fazer um quarto e você morar. E ele dormia separado lá naquele quarto. Então ele mandava chamar as moças, eu chamava, aí quando eu chegava, ele falava, filha, pega esse dinheiro e vai comprar doce. Eu ia correndo, toda alegre, 12 anos por aí, correndo no bairro comprar doce, porque eu me alegrava. Ai, meu pai me dá dinheiro para comprar doce, mas nem imaginava se aquelas mulheres entravam dentro do quarto com ele, sabe? Eu não sabia, eu deixava na porta do quarto dele, mas não sabia o que ia acontecer, porque menina, eu não, né, no colégio não se mete essas coisas, onde você está fechado ali, então eu sempre fazia isso. Aí, agora, depois que eu cresci, tudo que eu comecei a entender a vida, eu falei, puxa, meu pai me usava, né, para atrair minha mãe, e eu, sem saber de nada, eu chamava as pessoas para ele. E ele me mandava eu comprar o doce, eu ia correndo na vendinha, antigamente chamavam vendinha, era lá perto, e o doce voltava e estava para minha casa, e ficava quieta comendo meus doces, tinha televisão, nem se preocupava no meu pai estava, nem o que estava fazendo, porque eu nunca imaginava aquelas coisas. Eu era tão inocente que quando minha última irmã, caçula, nasceu, eu falava assim para minha mãe, acho que eu devia ter uns 7, 6 anos, mãe, eu vi a cegonha abrir o telhado, eu vi a cegonha entrando com a neném, eu vi a cegonha trazendo, todo mundo ria, todas as mulheres riam, eu falava, sabe, riam porque não era a cegonha, e eu tinha certeza que era. E quando eu fui para o colégio, né, fui internada, eu ali também contavam muitas histórias de fada, de princesa, então a minha mente era uma fantasia. Eu achava que havia um príncipe encantado e tudo. Então, quando meu pai me falou, né, as coisas dos homens, não acredita nisso, não confia em homem, isso, aquilo, entrou para um ouvido e saiu no outro, porque eu não entendia nada daquilo. Nunca tinha namorado, não conhecia homem, não sabia o que é isso que meu pai está falando. Aí ele morreu e eu fiquei. Então, irmãos, é assim. Aí fiz muita coisa errada, sabe? Meti o pé pelas mãos, como dizem. Sabe? Ia na igreja um dia eu saí da igreja e falei assim, eu nunca fui no baile na minha vida, eu vou conhecer. Cheguei lá dentro do baile, em nome de Jesus, que eu não estou mentindo, sabe? Porque eu não vim aqui falar mentira. Eu estava dentro do baile, uma menina falou assim, não é essa menina aí que vive na igreja? Eu fiquei tão escandalizada, tão envergonhada que eu nunca mais fui. Aí eu corri para casa, falei, nunca mais eu vou entrar no baile, que as pessoas vão me reconhecer, porque eu não saía da igreja, né? Mas tinha aquele sonho de conhecer as outras coisas, né? Porque eu fui fechada no colégio de freira. Depois do colégio, eu fui para a igreja, né? Aí eu tinha um sonho de conhecer baile, conhecer bagunça. Foi que eu entrei no inferno, uma bagunça, a minha vida virou de ponta cabeça. Aí, irmãos, quando eu estava lá no lamaçal do pecado, o Senhor me levantou, me resgatou. Como diz, um louvor, um hino que eu gosto, um louvor, né, que é bem antigo. Minha mãe, ela me ensinava louvores, porque ela já conhecia. Então, sempre quando eu falo de Jesus para ela, eu falo assim, você quer ensinar o Padre Nosso ao Vigário? Eu já fui crente, eu nasci crente, e eu agora vivia na beira da saia do padre, eu era filha de Maria, e não sei o quê, tudo que você fala. Desde que criança, eu falo que Jesus ia vir, ele veio, e minha mãe falava assim. Então ela sabia tudo de crente, ela não queria saber. Aí, né, quando eu estava nesse lamaçal do pecado que Deus me tirou, aí agora ela me ensinou um sino, aí teve um que falava assim, quando eu andava lá nas trevas do pecado, outro dia eu pus até para me ouvir, um desgraçado pela vida eu vaguei, de vez em quando eu dormia embriagado, quando eu acordava estava dentro do xadrez, agora eu dou glória a Jesus, glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou, agora eu dou
glória a Jesus, glória a Jesus, foi Jesus quem me salvou. Então, esse hino faz muita referência na minha vida, sabe? Porque Jesus que me salvou, irmãos, eu estava no mundo do pecado. Se Jesus não me tirasse dali, sabe? Se Jesus não, sabe, não fosse ali como um forte, eu estaria morta já, sabe? Estava tudo preparado, porque eu tinha um namorado que eu não saía da casa dele, eu li uma carta, né? Ele falou assim para mim, Sônia, eu vou dar uma saidinha, fica aí. Eu ficava sempre na casa. Aí comecei a frustrar as coisas dele, não sei porquê. Talvez era o próprio Deus que queria mesmo. Aí vi uma carta escrito da noiva que eu vou no Rio, não sei o que, não lembro as palavras, eu sei que falava que era noiva, que parece que ele ia para lá, não sei. Eu falei, quer dizer que tá me enganando, aí larguei esse cara, não falei nada para ele sair da vida dele e ele ia atrás de mim onde eu ia. Jogava o carro em cima de mim, ele fez tudo. E eu não voltei para ele e não falei o motivo. Se ele talvez me perguntasse, mas quando eu estava no lugar, eu vi ele, já estava ali, falava, o que você está fazendo aí, Sônia? E eu quieta. Sabe, irmãos? Esse cara tentou de tudo. A mão de Deus que não deixou ele me matar, porque ele falou assim, poxa, eu tratei a menina bem, respeitei, a menina me larga, porque também eu via que ele não saía do meu pé, eu falei para minha amiga, eu nunca iludi ninguém, eu não quero fazer o mal para ninguém, então me arrumo um namorado com ele, minha amiga arrumou um namorado. E ele morava na beira da imigrante, e esse namorado que a minha amiga me arrumou, né, que era filho de pastor, até me deu uma Bíblia, né, pequena, que tinha salmos, só salmos e provérbios. Salmo, provérbios e Novo Testamento. Aí eu comecei a ler, comecei a me achegar mais a Deus. Ele falava para mim, meu pai é pastor, mas eu não, do Brasil para Cristo, mas eu não gosto. Eu estou desfiado, não quero saber. Aí me deu, o pai dele mandou a carta para ele, mandou ler, li a carta para ele e peguei o Novo Testamento que tinha, né? A Bíblia pequena. E ele falou, pega para você. Aí, esse outro moço, primeiro que eu namorava, que me respeitava muito, morava na beira da Imigrantes. E esse segundo que minha amiga me arrumou, arrumou um emprego para mim, a gente ia trabalhar de manhã, passava pela beira da Imigrantes. Eu comecei a morar com ele, tudo, sabe, que ele começou a me respeitar muito, aí me deu um salmo, aí eu peguei muita confiança e fiquei morando com ele. Aí a gente passava todo dia de manhã, abraçado, de mãos dadas, e esse outro via. Aí esse outro ficava, né, daquele jeito. Então, irmãos, sabe, ele só não me matou porque Deus não deixou. Porque eu não dei motivo para sair da vida dele e logo apareci com outro. E passando-se o tempo, logo apareci grávida. Então, tudo isso era motivo para ele mandar me matar. Mas eu creio que ele deve ter ido nas macumbas, feito alguma coisa. Então, aqui Davi está falando, os próprios da minha família me fizeram mal. Então, eu falo, irmãos, quando Deus tem um plano na sua vida, Ele tem. Então, quando eu estava nessa sujeira, nesse pecado, sabe, fazendo um monte de coisa que não agradava a Deus, foi que Deus estendeu as mãos sobre mim e me tirou dali, sabe? Então, eu falo como diz a palavra de Deus, se não for o Senhor, o inimigo teria me engolido vivo. Então, irmãos, não te preocupe com aquele que faz mal na tua vida. Eu estava no mundo do pecado, o Senhor me chamou, me deu aquela Bíblia que eu fiquei lendo, comendo salmo, comendo salmos, provérbios, eclesiásticos, sabe? Eu nem li o Novo Testamento, eu lia mais os salmos, né? E não tinha o Velho Testamento, só tinha salmo, provérbios, creio que eclesiásticos, né? E só o Novo Testamento. Aí eu comi aquilo, sabe, irmãos? Eu comecei a abrir meus olhos, ver o caminho que eu estava errado. E fui para Jesus. Creio que foi a mão de Deus que me tirou dali. Então, irmãos, quando Deus quer,
sabe, trabalhar na sua vida, Ele trabalha. Deus tem planos maravilhosos na tua vida. Deus nos chamou para sermos luz, para sermos sal da terra, para brilhar no meio das trevas. Então, irmãos, espera com paciência no Senhor, sabe? Ele faz maravilhas, Ele vai fazer grandes coisas na tua vida, Ele vai fazer maravilhas. Esse poço que você está, no fundo desse poço, há uma luz brilhando, há uma luz no fundo do poço, no fim do túnel, há uma luz no fim do túnel, e você vai enxergar. Se você está no fim do túnel, o Senhor vai tirar daí com mãos fortes. O Senhor vai te lapidar, vai cuidar de você, vai secar tuas lágrimas. O Senhor vai fazer maravilhas na tua vida, sabe? Que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Não te perturbe, não chores, sabe? Aquilo que a gente não viu, aquilo que você não viu, não chegou no ouvido, é o que o Senhor tem preparado para você. Coisas grandiosas, maravilhosas, poderosas. E só Ele é o Deus do poder, só Ele é o Senhor. Só Ele pode operar maravilhas. Só Ele pode te restaurar, te abençoar, te guardar, te livrar. Amém? Como Ele disse para Marta e Maria. Sabe? Quando elas mandaram chamar Ele, Jesus, mandou um mensageiro a Jesus, o Lázaro estava doente. Jesus demorou mais 2 dias, Lázaro morreu. Jesus não veio na hora, porque Ele queria fazer um grande milagre. Aí quando Ele chegou, elas falaram, se tu tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí o Senhor falou, Ele vai ressuscitar. Nós sabemos que nos últimos dias, no dia, sabe, da ressurreição em vida de todos, quando Jesus vier, sabe, no último dia, todos vão ressuscitar, eles vão ressuscitar, Ele vai ressuscitar, mas o Senhor não estava falando isso, estava dizendo que Ele ia ressuscitar agora, naquela hora. É isso que Deus tem para nós, o agora, sabe, um milagre, a vitória já. Aí elas, falaram assim a Jesus, falou, se tu creres, Marta e Maria, tu verás a glória de Deus. Então creia, irmão, que você vai ver a glória de Deus na tua vida. Confia. Aí ele foi, perguntou, me mostra onde ele está. E elas mostraram. Aí ele mandou tirar a pedra. Chegou lá, ele disse, Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. É esse Deus, Deus da promessa, Deus da vitória. O Deus que Pedro estava pescou a noite inteira, não pegou nenhum peixe. Aí ele disse, sobre a tua palavra, Senhor. Como Jesus falou, sabe, joga a rede do outro lado. Senhor, pescamos a noite inteira, não há peixe aqui. O Senhor falou, jogue a rede. Ele fala, Senhor, sobre a tua palavra, eu vou jogar a rede. E a rede veio tão cheia, que quase o barco foi a pique, quase. Chamou os outros discípulos para ajudar, de tanto peixe que veio, sobre a palavra de Deus. O diabo veio para matar, roubar, destruir. Jesus veio para te dar vida, e vida em abundância. Não temas, não tenha medo, sabe? Não fique disperso, não fique apavorado, como disse Deus para Josué.
se espante, não se espasme. Estarei contigo todos os dias, falando para Josué. Faça tudo o que Moisés mandou. Lê a palavra. Uma parte de este livro. Falou para Josué, faça tudo o que Moisés te ordenou. Porque o que Moisés ordenou é o que Deus estava ordenando. Falou para Josué, seja forte, corajoso. Não temas, estou contigo. É o que o Senhor está falando para você hoje. Seja forte, corajoso. Sabe? Não temas, Ele é contigo. Não duvide, Ele é o teu Deus. Crê no Senhor, seu Deus, estarei seguro. Crê nos profetas e prosperarei. O Senhor está me usando como boca de profeta para falar com vocês. Eu sou instrumento nas mãos de Deus. Então ouça, confia, espera. Faça como Davi espera com paciência no Senhor. Ele vai se inclinar e ouvir o teu clamor. 21 vezes Davi fugiu de caverna em caverna dos soldados de Saul. O procuravam, o perseguia para matá-lo. Nunca tocaram o dedo nele. Que o Deus que servimos é um Deus zeloso. Sabe? Um Deus que não dorme, o guarda de Israel. Amém. Então não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Que Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Assim dizia Jesus. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Jesus falava, na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar os lugares. Então, irmãos, é assim. Sabe? Ele é o socorro bem presente na hora da angústia. Ele quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo, ainda te diz, aquietais, sabeis que eu sou Deus. Amém. Ele que está direcionando a sua vida, Ele que está no controle da sua vida, Ele que derruba muralhas, sabe? Como diz no Salmo 18, com meu Deus eu salto muralhas. Ele corta todo laço, todo embaraço, Ele desfaz todo o mal na tua vida. É Ele que levanta o caído, abatido, exalta o abatido, sabe? Humilhado. É Ele que tem misericórdia. Ele que nos levanta quando estamos caídos, estamos derrotados, estamos, sabe, sem perspectiva, sem ação, sem saber o que fazer. Como estamos descontrolados, perturbados, agoniados. Ele veio nos socorrer. E nos diz aquietais, sabeis que eu sou Deus. Esse Deus que servimos, esse Deus que cremos, como quando José estava ali, foi vendido pelos seus irmãos, foi jogado no poço, depois foi vendido, por causa de um sonho, que ele sonhou que os irmãos se inclinariam para ele, pai, tudo. Aí os feixes, o sonho foi os feixes se inclinando. Aí o pai dele falou, você quer dizer que até seu pai vai se inclinar para você? Aí ele foi vendido, que os irmãos ficaram com ódio dele. Ficou na casa de Potifar, aquela mulher inventou calúnia sobre ele, queria tocar nele de qualquer maneira, sabe? E ele fugiu
dela. E ela o caluniou, pegou a roupa dele e falou, ele me tocou, sendo que ele não tinha tocado. E ele ficou na prisão. Na prisão, ele interpretou o sonho do copeiro e do padeiro, que o padeiro iria morrer. E que o copeiro ia voltar para as funções dele no palácio. Aí ele falou, Davi, quando o copeiro voltou para trabalhar, saiu da prisão, ele falou, lembra de mim quando estiver diante de Faraó. O copeiro esqueceu. Mas Deus se lembrou. Depois de 2 anos, Deus fez Faraó sonhar um sonho. Ninguém conseguia interpretar, então o copeiro mal lembrou de José e falou, tem um homem na prisão que sabe interpretar seu sonho. Foi lá e interpretou. As vacas magras, 7 anos de fome, e as vacas gordas, 7 anos de abundância. Ele falou para Faraó, você tem que ajudar em celeiro, porque vai vir uma fome. Primeiro vai vir abundância, aí você guarda tudo, depois, quando vier a fome, você já tem. Aí Faraó falou, quem eu ponho, né, para administrar meus bens? Aí Faraó olhou para ele e falou, não, só você. Você tem o Espírito de Deus. Só você pode administrar meus bens. Colocou um anel nele e tornou José governador. Esse era o plano de Deus. José socorreu a família dele e todos ali. E os irmãos dele chegaram de cabeça baixa, se inclinaram para ele, para conseguir o alimento. Foi aqueles 7 feixes que ele sonhou, que se inclinava para ele. Oi! Amém, irmãos? Então foi bem por aí. O Senhor tem planos maravilhosos para você. Ele vai resolver a tua vida. Ele conhece a tua dor, o teu sofrer. É Ele que determina a vitória na tua vida. Não te preocupa, aquele que fez o olho verá. Você acha que quem fez o olho não verá, quem fez a boca não vai falar? O Senhor está vendo tudo que você está passando. O Senhor está colhendo as tuas lágrimas. O Senhor já vai dar um basta nessa dor, nesse sofrimento na tua casa, na tua vida, no seio da tua família. Recebe aí, irmão, a vitória. Desde já agradeço a Deus por tudo que Ele vai fazer na tua vida. Espero que você, nos comentários, me fala aquilo que você recebeu de Deus após as minhas orações. Que eu estou orando por você às madrugadas, por todos que assistem meus vídeos. Amém? Mas eu quero saber a resposta. Comenta aí e coloca o nome da sua família nos comentários. Amém? Se inscreva, dá um like, ativa o sininho. Amém? Que as doces consolações do Espírito Santo estejam com cada um de vós. Senhor, levante seu rosto sobre ti e te dê a paz. Amém, irmãos? A paz. Em nome de Jesus.